Foi. A Carolina. Eu vou até aproveitar que a Carolina entrou para falar da história do nome, né? Ai, meu Deus. Ô, Carolina, nós trocamos o nome por sua causa. Foi. Mas foi bom. A Kelly botou essa pulga atrás da minha orelha na hora. Eu falei, não, mas família, todo mundo é família, não vou ficar... Aí eu dormi, acordei, eu falei, olha, eu acho que a Kelly tem razão, a gente tem que pensar no nome melhor. Agora tá mais inclusivo. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico constrangida. Não, foi ótimo, feliz. foi ótimo. Porque a gente fica feliz de você estar aqui. Fez a gente despertar, sabe? Porque a gente começou Papo de Mães. Olha só, é o terceiro, a gente já trocou o nome 3 vezes, ó. É Papo de Mães. Depois nós conversamos, gente, nós estamos excluindo os pais, a família. Aí nós trocamos Papo e Família. Aí você chegou, Carolina, e nós falamos, não, gente, nós não podemos fazer só para família, a gente tem que fazer ampliar, né? Aí a gente ampliou. E eu me lembrei muito do... Contemplamos todos, né, Gabi? Exatamente. E eu me lembrei muito do Guilherme, porque o Guilherme, ele faz, quando ele participa, ele tá na rede. Tá deitado na rede. Lembra que ele tava deitado na... E aí tem a rede, né? A rede da gente, nossa rede, a rede internet. Então, eu achei que era um nome bacana e quem tá na rede tá participando, né? Não é pai, né? Ou é pai, é mãe, é para todo mundo, né? Achei muito bonito, achei muito bonito e muito sensível de vocês, assim, agradeço. As redes me salvaram. Como é que é, Patrícia? As redes me salvaram quando a Amanda nasceu. Ah, sim. Pois é. As redes de pais, paz, né? Fosse uma rede me acolher. E foi justamente a rede do Fábio Diron, né? Acho que a Carol também, que a Carol hoje não vai participar, porque ela também está viajando. Mas ela também acho que foi acolhida pelo Fábio quando o filho dela nasceu, o Miguel. E a gente continua sendo acolhido assim, em diversas outras situações, né? Por essa rede, né? Não é verdade? A gente agora tem a rede das meninas, das mães das meninas, né, o Patrícia, que é muito bacana. Todo aperto que a gente passa, porque os filhos estão na adolescência, aí a gente tem um grupo bacana, assim, de mães só de adolescentes e jovens, que aí a gente corre lá e a gente se apoia. É muito bacana. Tem dos adultos também, que não são só pais, né? Tem professores também. Essa daí é um super desafio. A gente está preparando material para alfabetização de adultos. Gabriela, lembra que eu sempre reclamei? Lembra, que legal. Nossa, a gente não para. A gente está pensando, né, Patrícia, como que vai fazer, porque a gente ainda não chegou no consenso de como será, mas a gente ainda... Antes de vocês chegarem, já tinha um monte de gente, né, que já faz esse trabalho, mas só que usa material que é usado para criança, para alfabetização. E eu dei uma surtada lá quando mandaram um trabalhinho para Amanda de Peppa Pig, sendo que ela tem 15 anos. E aí eu falei, não, vamos fazer, vamos juntar um povo aí e vamos desenvolver um material. Aí tá dando certo, os papos estão legais. Então, eu não sei, eu tô sem meu celular aqui. Que horas são aí para mim? Já deu? 18h04. Então vou esperar só mais um pouquinho para a gente começar a introduzir. Oi, Guilherme. Oi. Eu estava falando para a Carolina que o nome Papo na Rede, além da inspiração dela, também teve a sua, porque você está sempre na rede quando você fala com a gente, você está deitado na rede. Aí a rede também veio disso, né? Veio da rede, de estarmos em rede, de não segregar, né? Especificamente um grupo ou outro, mas também da sua rede, porque você está deitado na rede. Aí veio a ideia da rede na cabeça. Que eu acho que foi muito bacana, né? Porque agora o nome fica convidativo para todos. Sempre foi para todos, porque a gente nunca... Eu acho que conforme a gente vai fazendo, a coisa vai chegando e aí a gente vai entendendo, né? Para quem... A gente mesmo limita, né?
a nossa visão, achando que é só a gente que tem interesse naquilo que a gente está falando, e, na verdade, outras pessoas também têm interesse. A gente é que acha que não, né? Então, foi muito interessante essa contribuição da Carolina. Eu estava dizendo para a Carol que isso é uma virada legal, assim, essa percepção que a inclusão inclui os incluídos. Sabe? Aí você percebe que aqueles que você vê sempre, que são os incluídos normais, etc., eles também estão incluídos na inclusão, não precisam ser opositores, não precisa sentir um eu e eles e tudo, né? Sim. Uhum. Eu fiquei... A Kelly que trouxe essa colocação, né? E na hora, para você ver como a gente é, na hora eu falei, mas tá todo mundo em família é para todo mundo, o professor faz parte da família também, deu uma debochada assim, não debochada, mas não credibilizei, sabe, o que ela tava falando, que era muito pertinente, né? E aí depois eu me toquei, falei, não, ela tá totalmente certa, a gente tem que fazer uma coisa que, pelo nome, já convide todos a participar, né? Porque vão ter outros, daqui a pouco pode ter um médico, pode ter um psicólogo, pode ter outras áreas de participação. Das pessoas com deficiência, né? Também. Eu tenho me debruçado muito sobre isso, né? Sobre a linguagem simples e sobre isso do círculo de amigos e apoiadores, né? E pessoas com deficiência precisam de uma rede para apoiá-lo, né? Ou apoiá-la. E rede eu achei ótimo. A minha irmã, a Estela, foi dar uma apresentação lá, conversar na Ciranda de Educação, há um tempo atrás. E todo o desenvolvimento do raciocínio dela era baseado na ideia de que você tem que ter um tripé para apoiar a criança. Você não pode ter 2 pés só, não, tem que ser 3. 3 no mínimo, que é a família, a escola e os especialistas, médicos, saúde, essas pessoas profissionais, para que elas, mesmo da área de saúde, de fisioterapia e coisas mais. E essas pessoas precisam estar em contato. Porque aí também os amigos, os colegas, né, os assistentes pessoais podem formar essa rede também, a família estendida, né? Não só a família imediata, né? Porque a família, a escola. Exatamente. A gente, quando pensa, né, que vai falar do Chat 21 e pensa em um público estimado, né, a gente sempre pensa que, na verdade, a gente está falando não só para... No nosso caso, no início, era mais voltado para pais e mães, né, de crianças pequenas, no momento do diagnóstico. O Chat 21 começou assim. Mas a gente sempre pensou que existia uma rede em volta, sempre tinha uma avó, uma madrinha, um profissional. Então, a gente sempre multiplicou por 3. Então, se tinha 700 mil mães de crianças com Down, então a gente tinha isso vezes 3, porque a gente sempre pensou nessa rede de pessoas que ficam em volta. Às vezes é uma madrinha, às vezes é um professor, às vezes né? Sempre tem outras pessoas que estão ali no suporte dessa família. Então, a gente nunca calcula a única pessoa que tem deficiência. A gente sempre pensa no raio no grupo que está por trás dela também. Ela, mais o grupo que está por trás. Então, eu acho que... Fala. Não, mas eu acho que a gente não deve se sentir mal por começar falando das mães e depois da família e depois da rede, não. Eu acho que isso é um percurso, porque você realmente precisa começar com as mães. Você precisa começar com as coisas primeiras, assim, porque primeiro é como a criança, né? A gente primeiro tem contato com a mãe, com a família, depois é que você vai para a escola, depois que você vai para a sociedade. Verdade, então, mesmo processo evolutivo, né? Você só pode chegar na rede se primeiro você acolher as mães. Verdade. Você tem que ir construindo essas etapas. Então, a gente deve celebrar essa mudança de nome como uma evolução, mas nunca olhar para trás como se fosse um erro no caminho, não.
E, Guilherme, eu acho que também, assim, a mãe é fundamental. Se a mãe não acredita na criança, aí ferrou, né? Ela é a primeira que tem que acreditar e que correr atrás e que, né? Eu diria que primeiro ela tem que acreditar nela, né? Como mãe. Tipo, continuo mãe, né? Nada mudou, porque a sensação que eu tinha é que a maternagem me tinha sido tirada. Isso é uma visão preconceituosa minha, daquele momento, né? Então, acreditando em mim, não, eu sou mãe é mãe. Pronto, aí você acredita em você, acredita na criança. A criança vê que você acredita em você, acredita nela também. Eu acho que é um processo mesmo, igual eu estava falando de desencadeamento, né? Começa pela mãe, igual a Paty estava falando, acreditar na criança, acreditar nela, e aí a coisa vai abrindo os caminhos. Né? E de dar o exemplo e de transbordar para o resto do mundo. Sim. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos e a Patrícia Almeida, que veio falar para a gente esse trabalho fantástico que ela está desenvolvendo colaborativamente, que é essa cartilha, Eu Me Protejo, que já está virando outras coisas também, né, Paty? Depois você vai contar aí todo o processo para a gente. E desse assunto, né, que é um assunto tão delicado, mas importantíssimo, que eu mesmo não sei, assim, tenho minhas dúvidas de quando abordar, como abordar com a minha filha, abordar com quem, né, quem é essa rede que a gente pode confiar, enfim, todas essas 1000 perguntas que eu acho que é muito pertinente, e é um assunto muito difícil pessoalmente para mim, porque quando a gente começou a falar sobre isso, tem um tempo, né, Paty, que você trouxe esse assunto, antes até da cartilha começar a ser feita, para mim eu sentia muita dificuldade, porque os dados não são muito, são assustadores, né? Os dados são dados impactantes, principalmente o abuso sexual em crianças com deficiência, então é um assunto que para mim não é fácil de lidar. Eu, como mãe de uma menina com síndrome de Down, eu senti que era um lugar que eu precisava me preparar para poder adentrar esse assunto. Então, eu quero agradecer a Patrícia por estar aqui falando um pouco sobre isso, depois ela vai explicar um pouquinho do projeto, e a Kelly também, que faz parte aqui do Papo na Rede, uma das nossas anfitriãs, e tem a Carol também, que não está podendo participar hoje, mas a Kelly está aqui, então vou passar um pouquinho a palavra para a Kelly, falar rapidinho, e aí a Kelly se apresenta a Patrícia. Quer dizer, já apresentei, mas você fala só um pouquinho e aí a gente segue o papo. Pois é, eu sou Kelly, estou aqui com a Gabi nessa nossa nova jornada, né, Gabi? Das lives, dessa nova forma de nos comunicar. É um assunto que me intriga muito também, sabe, Patrícia? Porque eu sou professora, vivo numa comunidade, trabalho numa comunidade muito carente, e é uma situação que eu vivencio muito na comunidade que eu trabalho, né? Então, eu ainda... é um assunto assim, muito delicado para você tocar, às vezes, com os pais, né? E quando a Patrícia trouxe essa questão dos números, também foi uma coisa que me incomodou muito, né? Porque a gente fica achando que está muito longe da gente, e na verdade não está longe, está muito perto, né? Então, acho que é um assunto é um assunto que me intriga. Eu estou muito querendo conversar sobre isso. E aí, vamos lá. Patrícia, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. E estou super ansiosa por te ouvir. Ai, que bom, gente. Bom estar aqui com vocês, compartilhando essa pauta que eu acho que é de todo mundo que se interessa, né, e quer proteger as crianças e quer que elas se protejam, né? Então, para começar, o Eu Me Protejo surgiu da necessidade de eu ensinar a minha filha, que hoje está com 15 anos, né, que tem síndrome de Down e que praticamente não é verbal, ela fala muito pouco, ela fala palavras, ela não faz frases, que a gente estava vindo de uma temporada morando no exterior, e ela, infelizmente, como na Suíça não tem escola inclusiva, ela estava fora da escola, ela estava com professores particulares, então ela não tinha vivência com outros jovens da idade dela. Então, uma pessoa muito ingênua, né, sem vivências,
E quando a gente chegou ao Brasil, que eu falei, finalmente, minha filha vai para a escola inclusiva, que maravilha, mas ela já tem um corpo, né, de adolescente, vai chegar num meio que as crianças estão dançando funk, né? Então, há anos-luz dela, ela precisa aprender a se defender. Então, assim, a primeira coisa que piscou assim, vou botar ela numa aula de defesa pessoal para ela dar golpe e afastar as pessoas de perto dela. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? E, assim, há muitos anos, desde que, sei lá, ela tem uns 8 anos, né? A Amanda é minha terceira filha, eu já tinha 2 filhas, né, mais velhas. Conversei com elas normalmente, né? Tinha livrinhos na época que eu mostrei, e elas seguiram a dinâmica, né, que se seguia, né, na escola, enfim, também foram alfabetizadas na Inglaterra, onde se falava disso, depois nos Estados Unidos, onde se falava disso, no Brasil é que não se fala, né, cada vez menos. Então, a cartilha surgiu dessa necessidade, né? Desde então, como eu falei, dos 8 anos que eu começo a pesquisar, né, e comprar milhões de livrinhos e fazer webinário sobre educação sexual para pessoas com deficiência intelectual, né, e mudanças do corpo, e menstruação, né, e como que explicar tudo isso, né, para uma pessoa que tem um entendimento mais difícil de compreender as coisas. E aí eu resolvi, bom, vou juntar essas 2 coisas, a educação sexual, né, assim, parte do corpo. Ela tinha um outro problema que era, ainda tem, né, na verdade, que ela é muito flexível, né? Então a Amanda senta no sofá da sala com as pernas abertas aqui, assim, né? Então, assim, isso é um risco para ela, né, hoje em dia. Como falar com ela sobre isso, né? Que mesmo se ela está na sala de casa, né, tem lugares privados e tem lugares públicos dentro de casa, né? Tem lugares onde ela pode fazer isso, tem lugares onde ela não pode fazer isso. Então, a cartilha surgiu nesse sentido, juntando o que eu posso fazer, o que pode acontecer comigo e como que eu me protejo caso alguma coisa aconteça. E aí eu fiz uma historinha social, né? Eu fiz uma informação por página, peguei ilustrações da internet e fiz um documento que, na verdade, é enorme. Tá aqui ele, ó, tem 100 páginas. E eu apresentei isso no ano passado, no Dia Internacional da Síndrome de Down, lá na PAI, aqui do DF, né? E no final da apresentação veio uma mulher falar comigo, uma psicóloga, que falou: Patrícia, esse é um material maravilhoso, eu nunca vi nada igual, por favor, me dá para eu trabalhar com as escolas que eu atendo. É a Neuza Maria, que é uma psicóloga que tem mais de 20 anos de trabalho com violência doméstica e atendendo crianças, né, em comunidades muito carentes, e inclusive crianças com deficiência, jovens, né, homens e mulheres, e que ela também faz essa capacitação de pais, né? Ela faz assim maravilhas. A Neuza virou minha heroína, assim. E aí falei, claro, e mandei o PDF para ela, né? E ela levou isso para as escolas que ela estava atendendo e me deu um feedback: Patrícia, olha, essa cartilha não serve só para criança com deficiência, ela serve para criança sem deficiência. Por favor, vamos fazer uma coisa com essa cartilha. Aí eu falei, bom, que legal, né? Porque, afinal de contas, as crianças com deficiência estão na escola regular. Então, vou fazer uma cartilha inclusiva que sirva para todo mundo, né? E eu já estava conversando há anos com o pessoal do Pipa, né? Do Carpe Diem, do Pipa no Ar. São pessoas assim que há mais de 10 anos vêm com essa pauta de sexualidade da pessoa com deficiência intelectual, mas que não avançou nada, por incrível que pareça, nesses anos, né? E esse é um assunto que ficou muito, muito, muito delicado aqui no Brasil, né? Muito sensível falar sobre isso. Assim, eu realmente pensei milhões de vezes antes de me convencer que realmente eu queria mergulhar nesse assunto. Mas, assim, quando você vai ver né, como a Gabriela está falando, as estatísticas, gente, as poucas que tem, né? Na África, quase 100% das pessoas com deficiência são abusadas, né? Nos Estados Unidos, né, os lugares onde tem estatística, né, 7 vezes mais, é um negócio absurdo, especialmente para as pessoas que não falam como a minha filha,
né? Então, assim, não adianta, eu não posso deixar de falar sobre isso, né? É uma coisa que a gente tem que encarar de frente e a gente também tem que ouvir o outro lado, né? Por que o outro lado não quer falar sobre isso, né? Então, o que aconteceu? A gente, eu, né, reuni um grupo de pessoas bem heterogêneas, assim, gente de diferentes ideologias, gente que é pró-aborto, gente que é contra o aborto, mas todas pessoas preocupadas e que sabem que precisa educar as crianças para que não toquem no corpo delas, né? Então, assim, tem policial, né? Tem advogada, tem pediatra, né? Tem psicólogos, psicanalistas, todos os tipos de terapeutas, tem educadores, tem várias pessoas que são mães de pessoas com deficiência, pessoas cujas crianças foram abusadas, pessoas que foram abusadas, né? Então, é um grupo de mais de 50 pessoas preocupadas com isso. Como que a gente vai educar essas crianças para elas saberem proteger o seu corpo? Essa foi a nossa o primeiro desafio, né? E aí a gente fez isso aqui de 100 páginas, né? E começamos a testar, porque o que eu usei, né, para fazer esse material? Eu usei a tal da linguagem simples, que é o Easy Read, que é para pessoas com deficiência intelectual, uma coisa que já está sendo usada em alguns países mais desenvolvidos, língua inglesa especialmente, e também o desenho universal para aprendizagem, que também é uma técnica, né, para o livro que serve para todo mundo. Então, basicamente, linguagem muito clara, né, poucas distrações, as ilustrações dizem aquilo que você está escrevendo, então, assim, basta você olhar o desenho que você já entende e você separar também, né, uma coisa por cada página, né, para ficar bem claro. E, assim, eu acho que o grande mérito dessa cartilha é que ela foi muito validada com as pessoas a quem ela se destina, né? Então, as pessoas levaram para as escolas, né, para os seus consultórios, para casa. A gente tem pessoal aqui em Brasília do CRIS Down, que é um ambulatório de síndrome de Down. No início, inclusive, a gente queria que a cartilha fosse um projeto dentro do CRIS Down, né? Mas aí tem que entrar na plataforma Brasil e passar pelo Conselho de Ética, não sei o quê, ia levar uns 3 anos só para você conseguir o aval de aplicar. Então, assim, tem pessoas que trabalham lá e que ajudaram, né, a validar essa cartilha. E aí, a última pessoa que opinou sobre a cartilha, que a gente achou linda, assim, porque ela tem 6 capítulos, ela fala de várias coisas, ela vai devagarzinho e acaba falando sobre o abuso, né? Mas a pessoa que trabalha em Tribunal de Justiça, ouvindo crianças que sofrem abuso, falou, tá muito grande, não dá para usar isso não. Aí a gente fez a versão light, que é essa daqui, que vai direto ao assunto. Essa daqui ela fala, olha, essas são as partes do corpo, essas que estão cobertas são as partes íntimas, não deixa nenhum adulto chegar perto, não. Se acontecer isso, fala para uma pessoa que você confia. É basicamente isso, né, que fala essa cartilha. Essa tem 30 páginas, essa daqui tem 100. Essa daqui a gente pensou de usar nas escolas, né? Ela ainda não está ilustrada, mas ela é super linda, né? Eu adoro, porque assim, por exemplo, conhecendo o meu corpo, né? Aí estou crescendo. Você conhece seu corpo, as partes? Tem gente que tem um braço, tem gente que tem 2 braços, tem gente que não tem braço. Quantos braços você tem? Né? Então, isso daqui para criança pequenininha, que está aprendendo agora as partes do corpo, você muda a cabeça da criança desde cedo, né? Com relação à deficiência, por exemplo, né? E depois que a gente fez essa cartilha, na verdade, a gente vai incluir alguns slides, porque a gente se deu conta que não basta você ensinar os seus filhos a se protegerem. Você tem que ensinar a não ser violento, a respeitar o corpo dos outros. Por quê? O que a gente vê nas escolas inclusivas? Os mais fortes fazendo bullying com as crianças com deficiência, e fora, né, enfim, assédio, abuso sexual e feminicídio, né? Então, se a gente conseguir
aplicar isso daqui desde pequenino, desde a pré-escola, né? A Gabriela estava perguntando desde quando? Desde que começa a falar, gente. Desde que começa a falar as partes do corpo. Por que você fala cabeça, ombro, joelho e pé e não fala do pênis, não fala da vagina, sabe? Da bunda? Cadê? Né? Então, assim, naturalizar as partes do corpo e falar que sim, essas são partes íntimas, ninguém pode tocar. Ponto. Você não precisa ficar explicando de onde vêm os bebês para criança pequena, né? E, enfim, vou parar por aqui, senão eu vou embora. Vou ouvir as perguntas de vocês. Paty, mas eu estou adorando, eu estou achando muito bacana conhecer o processo. Eu já tenho uma pergunta, a Isamara já perguntou aqui aonde a gente consegue essa cartilha, que eu acho que todo mundo quer saber. E eu quero saber se já tem uma versão digital, né? Alguma coisa de audiovisual. Digital, gratuita no site, baixa, manda por zap, para todo mundo que quiser. E essa daqui eu imprimi na Lan House, né? E fiz uma... Então, essa era uma outra preocupação minha, né? A gente saiu uma matéria anteontem, eu acho, no UOL, 11 livros para falar com as crianças sobre educação sexual. E a única gratuita era essa, entendeu? Então, essa foi nossa primeira preocupação. Precisa ser gratuita. Precisa, sabe, ser acessível. E não precisa imprimir, porque é caro imprimir, né? Mesmo você imprimindo na Lan House, isso daqui fica uns R$70, porque é colorido, né? Mesmo a gente não colocando fundo, né? Que também foi uma preocupação para não usar muita tinta. Mas você pode ver no celular, a professora pode projetar com o próprio celular na parede, né? Você pode imprimir grande, plastificar para usar nas escolas. Quer dizer, a gente quis que fosse acessível ao maior número de pessoas possível. Inclusive, tem versão em Libras e tem videolivro. Bacana. E nesse, eu ainda preciso olhar a cartilha, porque eu acho que eu vi a primeira versão, porque eu no grupo não acompanhei todas as, porque foram inúmeras. Pois é, foram várias. E eu me lembro que tinha uma coisa da gente de se limpar, tinha uma coisa do processo, né, educativo. Na grande, na pequena não tem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, porque eu achei isso muito interessante. Outro dia a Carol até falou isso na nossa última live, né, do filho dela que não deixou a fono ajudar ele no banheiro e tal. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque, por exemplo, Maíra, eu acho que isso é uma coisa que já pode ser agregada no próprio desfraude. É claro que a criança não vai ter a habilidade, né, de fazer uma grande higiene. Você vai lá depois dar o seu retoque. Mas é interessante que isso fosse já colocado desde o desfraude, talvez, né? Desde esse processo. Eu nunca tinha me atentado para isso, né? O quão importante é você ter esse autocuidado. Na cartilha, né, na versão light, né, vamos dizer assim, ela traz isso. Quem pode cuidar de mim? Né? Porque, no caso de pessoas com deficiência, isso daí é uma linha muito fina, porque muitas crianças com deficiência precisam de ajuda até tarde, né? Até sempre. Então, você precisa saber muito bem aquele tipo de toque é cuidado ou é abuso, né? Isso precisa ser dito com todas as letras, sem deixar nenhuma dúvida, né? Então, assim, a gente diz, né, na cartilha, na versão, né? Posso precisar de ajuda para me cuidar. E tudo bem, pessoas em quem eu confio podem me ajudar a ir ao banheiro, tomar banho e trocar de roupa, né? E aí tem a mãe aqui trocando de roupa. E aí, pessoas que podem cuidar de mim. Deixa eu ler aqui. Pessoas em quem eu confio podem cuidar de mim, mas não mexer nas minhas partes íntimas. As pessoas só podem mexer nas minhas partes íntimas se eu não souber me lavar, mas não podem mexer em mim de um jeito que doa ou que eu fique com vergonha. Então, assim, no caso de pessoas com deficiência, a gente tem que ser muito franco, muito direto, muito aberto. Porque se você ficar falando, né, que nem eu falei outro dia, cuide bem do seu tesourinho,
que diabo de tesourinho é esse? Sabe? As pessoas não sabem. As pessoas vão ficar, ainda mais criança, né? Conjecturando o que é isso, meu Deus. E não vão entender. Tem que ser uma linguagem muito clara, né, Patrícia? Uma linguagem clara e pontual, né? Sem muitos rodeios. Ô, Patrícia, e a versão completa tem no site também? Não, ainda não está pronta, porque como ele é problemas de ilustrador, né? É difícil lidar com o artista. Como ela tem 100 páginas, é muita ilustração. Então, assim, ficou pronta essa versão light primeira, a gente soltou ela, mas ainda não estão prontas as ilustrações todas dessa versão para a escola, vamos dizer assim. Ele está acabando de entregar, eu acho que mais daqui a 1, 2 meses a gente já deve ter ela. Mas, por exemplo, aqui, o jeito certo de me limpar, né? Limpar da frente para trás. E outra coisa importantíssima, né? Que é o papel de gênero, né? Eu levanto o assento da privada quando faço xixi em pé. Não faço xixi na tampa da privada. Limpo as gotinhas de xixi que caem na privada. Assim ela fica limpa para quem for usá-la depois de mim, né? Então a gente já desde pequenininha, né, já educa essas crianças, né? O menino: ninguém gosta de usar banheiro sujo. Depois de fazer xixi ou cocô, dou descarga na privada ou jogo um balde de água nela, né? Porque tem gente que não tem privada com descarga. Deixa o banheiro limpo depois de usá-lo. Então, assim, a gente pode aproveitar e falar de várias coisas, não falar só da educação sexual, né? Porque é de pequeno que você aprende e que você lembra das coisas. Se o pai, né, se a mãe, se a professora, né, se a autoridade falar para aquela criança pequenininha, desde cedo, o que tem que ser feito, quando a situação acontecer, ela vai saber como agir, né? E por isso que a prevenção é tão importante. Oi, Isamara. Isamara, habilita o som. Não, é porque a Gabi tinha me tirado. Patrícia, te amo desde sempre, Patrícia. Desde lá do grupo do Yahoo, do Fábio. Ah, olha só. Há 12 anos atrás, eu te sigo. Aqui é muito importante esse tema. Eu sou psicóloga, né? E assim, eu posso te falar assim, 90% dos meus pacientes, daqueles que eu atendo, tiveram algum episódio de abuso, né? De abuso sexual. Então, assim, algo que me preocupa demais, sabe? Já me preocupava antes, né? Com a criança que não tem deficiência, né? E quando o João nasceu, aí eu fiquei louca. Sempre fiquei antenada, prestando atenção nisso e acompanhando, sabe? Então, assim, essa cartilha é ótima, é top. Eu queria uma dessa lá no consultório, para eu poder folhear. Eu gosto de livro, né? Mas eu vou seguir a sua sugestão e vou imprimir em casa mesmo e usar. Pensei que tinha em algum lugar. Né? Cada um que quiser pode... Então, assim, essa questão mesmo. A gente tem que falar desde sempre. Isso eu sempre... Sim? Estou te ouvindo. Desde sempre a gente tem que falar dessa questão com as crianças, né? E essa coisa, né, ficou muito objetiva, muito direta, muito fácil da criança entender e você está de parabéns, o material ficou maravilhoso, viu? Obrigada. Maravilhoso. Hoje eu estou aproveitando, estou avaliando aqui, mexendo no... O quê? Está cortando um pouco. Mas a gente está te ouvindo, Isamara. Eu estou aqui no site, né, olhando. Maravilhoso, perfeito. Eu só não conseguindo baixar o videolivro. Tem algum problema, você se dizer? Clica em cima que vai para o YouTube. Clica em cima que vai para o videozinho no YouTube. Gente, se vocês tiverem qualquer sugestão... Eu não estou conseguindo, mas eu vou tentar depois de novo. Isamara, aquele que eu te mandei, aquele link, você não está abrindo? Aquele dos fantoches? Tem os fantoches e tem a musiquinha. Não, eu pus no site, assim, eu meu texto, está no site. Aí tem o que é
baixa aqui a cartilha, né? Depois eu tem em português, me protejo, português, videolivro. Não é aquele material que você me mandou, não. Ah, já nem sei, Isamara. Não Mas tá, olha não só, entrando, sabe que os outros todos estão. Esse não está. Super bem-vindas. Porque a partir de uma sugestão de uma professora até lá de Santa Catarina, ela mandou um e-mail assim, inbox, e eu até nem entendi ela no começo. Ela, olha, a minha mãe desde pequena me falava sobre abuso sexual e eu fui molestada, enfim, violentada, estuprada por 3 tios, desde 3 anos de idade. Então, não culpe a vítima. Nossa Senhora. Mas onde que a gente está culpando a vítima? Aí é que eu me dei conta que a gente não está falando do agressor, a gente não está falando para os meninos que eles não podem agredir. Né? Enfim, meninos. Sim. Porque 90% dos abusos são homens contra mulheres, né? Mas também pode ser de mulheres contra homens. Mas além da gente falar para as crianças se protegerem, a gente tem que falar para as crianças não baterem, não agredirem, não xingarem, não fazerem bullying com os outros desde pequeno. Respeitar o corpo do outro, não só o corpo, né, mas o outro, assim como se proteger, né, porque o corpo delas é delas mesmas. Então, a gente está incluindo isso na cartilha. Outra coisa, não sei se vocês chegaram a ver, a Cláudia Werneck publicou um artigo que ela fala de um abuso que ela sofreu pelo treinador de natação, professor de natação, que todo mundo adorava, não sei o que, tarará. E quem denunciou o professor foi a prima dela, que era mais jovem do que ela, era uma criança menor do que ela, tinha 8 anos, a menina tinha 7. Então, a gente vai colocar um slide também falando disso, que você pode, né, falar sobre alguma coisa que aconteceu com o seu. Carne hoje. É isso. O que mais, gente? Vocês viram o material? Alguém tem alguma sugestão? Paty, eu tenho uma perguntinha, o Guilherme vai falar também, mas eu tenho só uma pergunta. O que vocês estão fazendo para difundir esse material? Porque, assim, eu acho mega importante que chegue nas crianças, que chegue nos pais, nas escolas, nos psicólogos. E como que a gente pode, né, ajudar, talvez como nós, como pais, será que a gente leva para cada um, leva para a sua escola, leva para, sabe, para o hospital, para a médica, como que isso pode virar telefone sem fio, sabe? Como é que a gente pode desencadear isso? Porque eu acho que é muito importante as crianças saberem, mas isso tem que cair na mão das pessoas que vão também entregar para as crianças, né? Acima de tudo. Você falou uma coisa muito importante, Gabriela, porque como essa cartilha ela é para crianças de 0 a 8 anos, na verdade, quem a gente quer convencer com ela é os pais. Os pais é que tem que mostrar para as crianças, né? E a gente tem essa resistência enorme, seja, né, por um problema, sei lá, político, moralista, seja por um problema das pessoas ficarem constrangidas de falar sobre isso com as crianças, né? Porque elas não ouviram isso dos pais delas muitas vezes, elas não sabem por onde começar. Então, a cartilha ela não tem nada demais. A gente não usa a palavra sexual para começo de conversa. A gente, assim, mexeu nesse texto muito para ela ficar completamente neutra. A gente não quis que ela nascesse ligada a nenhuma instituição, a nenhuma organização, a nenhuma ONG, né? Que as ONGs são todas comunistas, né? Afinal de contas. Então, a gente queria ser uma coisa completamente neutra, que as pessoas olhassem, poxa, isso é uma coisa que eu quero levar para a minha igreja. Entendeu? Porque aí é que a cartilha tem que estar, né? Nas aulas da igreja lá do sábado, do domingo, em todas as escolas, né? Em todas as famílias. Então, baixa e compartilha com os grupos da escola. Muitos pediatras entraram em contato com a gente, muitas pessoas, assim, advogados, o pessoal do Tribunal de Justiça que lida com abuso sexual, adorou. Logo no começo, né? A gente lançou a cartilha em março. Eu fiz palestra para o pessoal de conselhos tutelares também, todo mundo adorou. E, finalmente, agora a imprensa, né, claro, quanto mais saem matérias, né, mais a gente tem tráfego no site, e é aquilo que eu falei, ela é gratuita. E na semana passada a gente teve uma grande surpresa boa, que fomos convidados para participar da reunião do CONANDA.
que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, né? Então, assim, poxa vida, que bom, né? Chegamos lá em cima, que é onde a gente acha que, né, tem que se discutir esse tipo de coisa, porque isso tem que estar no MEC, né? Vamos falar sério, isso tem que estar nas escolas. E aqui em Brasília já está em algumas escolas, né? Eu pude participar de algumas lives com professores, mas é muito pontual, não tem nada assim, essa Secretaria de Educação adotou. Né? Também porque estamos no meio da pandemia, mas é uma coisa que a gente quer fazer aqui em Brasília. E eu recebi também essa semana uma mensagem da Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Então, pode ser que a gente tenha a cartilha lá como forma de política pública. Vamos ver, mas quanto mais a gente puder espalhar, melhor. Patrícia, é um assunto que ainda é um tabu enorme, né? Então, assim, a gente viu na mídia essa questão daquela menininha de 10 anos que engravidou, foi um boom, assim, nas redes sociais, a história daquela menina, né? E aí, muitas discussões, nos grupos de mães, né? Foi um assunto muito, muito tratado. E aí eu lembrei da cartilha e falei, gente, uma oportunidade de eu apresentar a cartilha nestes grupos. Porque já que é um assunto que está muito em evidência, eu acho que agora eu vou mostrar a cartilha. Então, em todos os grupos que eu participo, eu divulguei o site, divulguei a cartilha. E por incrível que pareça, não tive o retorno que eu esperava, sabe? Assim, 10 pessoas curtiram, 2 comentaram, e eu falei assim, como que o assunto é tabu, né? Como que ainda as pessoas acham que vai acontecer no quintal do vizinho? Como as pessoas acham que não vai acontecer dentro da própria casa? Porque se não teve repercussão dentro do grupo, né? Como teve... No meio disso tudo. De modo geral, eu estou dizendo assim, nesse universo pequeno que eu estou falando, eu não percebi, eu tive a nítida impressão de que as pessoas ainda acham que não acontece dentro da própria casa, né? Infelizmente. É por isso que no site também a gente tem lá os mitos e as verdades, né? A pessoa, não, vou falar sobre isso que vai despertar para a sexualidade. Ao contrário, as pessoas que têm educação sexual adiam o começo das relações sexuais, né? Então, assim, uma série de mitos. Nunca vai acontecer na minha casa, onde eu moro não tem disso. Isso. Cara, tudo balela, acontece em todo lugar, né? Então, assim... a melhor forma de amor que você pode dar para os seus filhos é prepará-los para cuidar dos seus corpos, né? O que tem de mal de você falar nisso? E assim, a gente toma muito cuidado, né, Kelly, porque está esse ambiente completamente polarizado, que a gente acha que não pode ser que alguém tenha alguma coisa contra criança cuidar do próprio corpo. Sim. Né? A gente até no começo falou, não, vou fazer uma cartilha para... Porque assim, a cartilha original, ela falava de menstruação, ela falava de masturbação, porque era para minha filha de 14 anos na época, né? E a gente optou por fazer uma coisa para criança pequena, para não entrar na parte sexual. Então, a gente não vai falar de masturbação, a gente não vai falar de menstruação, de botar camisinha, nada disso, porque se a gente garante que essas crianças pequenininhas aprendam que ninguém pode mexer nas partes íntimas dela, está ótimo. Entendeu? Então, a gente quer focar só nisso para não entrar em polêmica, porque senão já viu, né? Esse trabalho aqui voluntário de um grupo de 50 pessoas, né, de quase 2 anos, vai para a cucuia, se a gente virar alvo de ataque. E, felizmente, até agora não aconteceu, mas ninguém está livre. Então, assim... O que acontece? Criança mais velha, né? Com deficiência já tem mais restrições, mas uma criança mais velha de 13 anos já tem internet e descobre o que ela quiser. Né? A gente não precisa se preocupar tanto com essas crianças. Quer dizer, claro que os pais têm que se preocupar, mas assim, a informação tem que chegar direita e direta nessas crianças pequenas. Enfim, pelo menos a experiência que a gente está tendo. Sim. Patrícia, a Carolina quer perguntar, depois a Isamara quer falar também. Pois não. Fala, Carolina. Eu quero primeiro agradecer, né? Eu baixei a cartilha, eu achei maravilhoso, assim, e eu acho que essa linguagem precisa ser usada com todas as crianças. As crianças, elas entendem, quanto menor, né? Elas entendem bem no concreto mesmo. Então, você ficar falando em metáfora com elas, provavelmente elas não vão entender a mensagem. E assim, eu acho que eu entendi um pouco essa pessoa que te falou, Patrícia, né? Mas não fala do agressor, né?
É como se trouxesse a responsabilidade para a criança, né? Eu acho que eu entendi, não sei se eu vou conseguir transmitir, mas é porque quando a gente é mais ou menos como as mulheres, né? A gente vai fazer uma aula de autodefesa e aprende todas as técnicas de como a gente pode se defender ou se livrar, escapar de uma certa violência. E a gente não fala do agressor. Mas nessa questão, eu acho assim, eu não sei, né, se a intenção de vocês foi essa, mas eu penso que além de levar o esclarecimento, o conhecimento, eu acho que o mais importante aqui não é que o esclarecimento vai impedir. A gente espera que sim, mas assim, isso não é garantia, infelizmente, né? Não é garantia que não aconteça, mas de alguma forma pode ser uma garantia de que seja denunciado, de que seja falado. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que por isso que é importante a gente trabalhar essa cartilha, porque a partir do momento que eu tenho a consciência do que você usou a palavra aqui, né? Você usou uma frase, o que é cuidado e o que não é. O que é carinho e o que não é, né? E as crianças, elas acham que tudo pode ser carinho. Então, elas precisam entender que certos carinhos não são carinhos. E aí, se não são carinhos, o que eu faço? Eu preciso falar para alguém. Então, e o processo de fala, eu acho que é o primeiro passo, né? Quando se fala, é o primeiro passo para seguir em frente. Porque muita gente guarda isso ao longo da vida, porque não sabia, não tinha consciência de que sabia que aquilo era uma coisa esquisita, mas não sabia o que era. Eu acho que essa cartilha vem para isso, sabe? É um assunto que eu preciso respirar, porque me causa, assim, lembranças do passado, coisas muito fortes, né? E eu não tive consciência, né? A minha mãe nunca conversou comigo, a escola nunca me ensinou, a igreja muito menos, com todos os tabus. E é isso, não é... Só percebe o abuso depois que é adulta. Porque quando criança ela não conseguia perceber. E geralmente não vem de quem é o desconhecido, não. Vem de dentro mesmo. Vem do que você mais confia. Né? Que você tinha então, assim, autoridades como pessoas queridas. Isso, ela só reconhece que o abuso aconteceu depois que ela está adulta. Porque quando criança, para ela, aquilo ali fazia parte, né, do carinho que recebia, né? Sim. Na versão grande da cartilha, no final, tem a minha história. Ó, essa sou eu, esse é o meu corpo. Peraí. Minha história. Um dia eu estava na cozinha da minha casa e um amigo do papai tentou me beijar e mexer nas minhas partes íntimas. Eu fiquei com medo, mas lembrei que aquilo era errado. Então, eu fiz sinal com a mão e gritei, para. Pedi ajuda à minha tia Vivi, que é minha melhor amiga. O amigo do meu pai foi denunciado e ele nunca mais veio na minha casa. Conversei sobre o que aconteceu e depois ficou tudo bem. Né? E aí tem no final como eu me sinto para você se desenhar. Quer dizer, muitos dos abusos, né? Isso daí eu aprendi, porque eu nunca fui nessa área, né? Eu sou jornalista, mas comecei a estudar e me interessar e tudo por causa da minha filha. Mas, assim, pedófilos são 10%, né, dos abusadores. Quem tem realmente um transtorno, que tem uma compulsão, né, de mexer, de abusar, de estuprar ou de ver fotos de criança pequena. São 10%, a maioria são machos, né? São aqueles, né, da sociedade patriarcal que a gente conhece, que acha que tem direito ao corpo da mulher e que viu isso no pai, no avô e que fica reproduzindo, né? São pessoas que fazem e ninguém fala nada, então elas continuam fazendo. Né? Uma coisa da oportunidade, né? A criança vulnerável, ela é uma oportunidade para qualquer um, né? Uma criança que não vai botar a boca no trombone, não vai gritar, não vai falar, não vai
perceber que aquilo está errado, ela é uma oportunidade até para quem não tem aquela, né? Não necessariamente tem essa, como tá ali, tá parado, tá ficando mocinha, tá, né? Aquela coisa. Então, acho que acaba virando uma oportunidade para aqueles que estão com a mente vagando, entendeu? Então, é a vítima perfeita. Aí se a criança já tem dela, não vai ser acreditada porque não é uma testemunha confiável. Gente, vocês estão vendo? Essa pessoa é a minha filha. Estão vendo? Né? É complicado, Paty, mas que bom que a gente está fazendo alguma coisa, porque é um assunto muito delicado. É muito delicado, é muito difícil. Para mim, ainda é E eu acho que tem vários segmentos, né, que vêm daí. Porque acho que os pais precisam de acreditar na força da denúncia, porque também, né, uma mãe que descobre que a filha passou por essa situação vai ter que comprar uma briga, às vezes dentro da família, às vezes com parentes próximos, que vão dizer que não, que vão defender, que vão, né? Então, isso vai causar toda uma divisão familiar, todo um... O próprio pai que sustenta a casa, a mãe não trabalha, o que você vai fazer? Quer dizer, não é simples, você tem que ter toda uma rede, né? Isso daqui, na verdade, é só um começo. E, assim, no caso de criança com deficiência, o que eu ouvi de história, né? Uma menina do Pará com uma deficiência intelectual, mais paralisia cerebral, usava cadeira de rodas, 11 anos, aí apareceu grávida. Era o namorado da mãe. O que aconteceu? A menina morreu. E a criança que ela estava esperando também, porque o corpo dela não conseguia levar adiante uma gravidez, né? E só foi descoberto que ele estava abusando dela porque ela ficou grávida. Outra história de São Paulo também, 3 meninas surdas que o pai abusava. E a mais velha ouviu na escola uma aula sobre abuso sexual e aí denunciou. Quer dizer, as 3, elas não sabiam que era abuso. Como é que você pode explicar se a criança nem sabe o que é? Né? A Isamara quer falar. Fala, Isamara. Pode falar. Só tira. Eu não vou nem tocar, porque Aí, vai, pode ir. Patrícia, sábado passado teve um congresso lá da Genética do Destino e a Ana Cláudia projetou o seu slide, sabe? Falando do projeto. E ela falou um negócio bacana que eu achei que eu ia achar na internet fácil, mas eu não estou achando, que é o tal do círculo de intimidade. Você já ouviu falar disso? Eu achei tão interessante, era bacana a gente aqui quando eu falei. Procurar e ver se acrescentava isso. O círculo de amizades, assim, de apoio, que não necessariamente é família. Né? Com quem que eu posso ter uma intimidade, sim, com quem que eu não posso. Né? Não está no Eu Me Protejo isso, não. É círculo de amigos ou círculo de... Eu posso pedir para a Ana te passar... Não achei, já tentei de tudo aqui na internet, não achei. Eu achei interessante porque, assim, tem todo esse estereótipo, né, que as crianças abraçam, né, já são afetuosas, né, tem toda essa conversa, né, que a gente sabe que não é verdade, né, mas que a gente precisa ensinar a criança também, né, algumas regras, né, sociais, né, de quem pode abraçar, quem não pode, que lugar. E eu achei que talvez era interessante acrescentar isso no projeto. Eu não sei se você pensou nisso, sabe? Mas quando eu vi aquele slide da Ana, eu achei interessante que eu falei assim, isso aqui, além de ser importante para o João, né, para o meu filho, eu achei importante também para ensinar para outras crianças, né, no consultório também, entendeu? Sim. Eu estou vendo aqui se nessa grande tem. Porque eu estou tentando aqui, mas eu não estou achando. Círculo de intimidade, não achei. Círculo de amigos, não achei. Eu não toco. Eu achei que era... E tinha uma ilustração, ela tinha uma ilustração, assim, sabe? De vermelho, verde, amarelo, sabe? Para chamar a atenção, né? É um círculo de amigos. Quem que a criança tinha que... Em inglês... às vezes é só um aperto de mão, às vezes é só um tchau mesmo, sabe? Eu tô nessa luta aqui em casa. Queria ver se eu achava alguma coisa visual para já. Tem que fazer. Eu falo com ela, peço para ela ajudar nisso aí, com a Ana Cláudia. Se ela puder compartilhar, e você puder compartilhar com a gente, porque ela pôs uma imagem bacana lá, sabe?
Coisa eu não tenho acesso, Ana, né? De novo, né? Porque tá bom? Agora, com a relação à coisa da criança, no caso da criança com deficiência, a gente tem que pensar um pouco mais. Por exemplo, toda criança percebe que tem um toque ruim, sabe? Que é aquele falou que às vezes só quando é adulta que vai, né? A pessoa só é adulto que vai perceber abuso, não, desde sempre. O que acontece é que às vezes a criança, a criança não, né? O processo mesmo, que é tão traumático, tão sofrido, tão lido, a criança meio que põe um pano, um véu sobre aquilo que a gente fala do inconsciente, e ela sabe que aconteceu alguma coisa errada, mas nem consegue lembrar que tem algo errado e que à medida que a gente vai trabalhando dentro do consultório, isso vai sendo denunciado, entendeu? Assim, desde que acontece o ato, a criança já percebe que aconteceu algo que não era bom, que o toque não foi bom, sabe? Mas, por outro lado, é uma percepção mesmo afetiva que o ser humano tem, né? Que o sujeito tem. A criança com deficiência, acredito que ela bem perceba aí, mas talvez por causa da questão da linguagem, né? De não conseguir se comunicar, ela às vezes fica, né, com mais dificuldade para a gente descobrir a questão do abuso. Mas essa sensação de que houve algo errado ali, isso está sempre presente, sabe? Eu acho que por essa comunicação inconsciente, os olhares, né? Não toco em quem eu não conheço. Mas a gente vai fazer uma coisa mais explícita, assim, respeitar o corpo do... Esse daqui que eu estava falando é que as pessoas não só de olhar para a ilustração já entendem como serviu também para indicar abusos que ocorreram. Essa minha amiga psicóloga Neuza levou isso para aonde, né? Aonde? E tem criança que não fala e que fala, ó, o tio mexeu nela. É impressionante, né? O poder da ilustração. Sim, sim. Eu estou procurando aqui... Não, e na verdade, eu também trabalhei em escola muitos anos, então assim, a gente identificava demais através do desenho, né? Primeiro pelo comportamento da criança, que é outra mesmo, né? Mas a criança ia desenhando, eu ia logo falar, ó, vamos denunciar. Vamos denunciar, porque denúncia é diferente de você estar acusando a pessoa, né? Quem tem que averiguar, quem tem que descobrir se está acontecendo ou não, são os órgãos competentes, né? Sim. Então, a gente tem que denunciar, né? Suspeitou de denunciar. A gente é aquela aldeia, né? Todo mundo é responsável pelas crianças. E na denúncia, né, a gente colocou, então eu grito, cai fora, né? Não, socorro, mas também, se eu não falar, aí o que eu faço? Faço sinal de pare com a mão, balanço a cabeça, dou um empurrão das crianças que não falam, né? Essa menina, quando eu soube dessa menina lá do Pará, imagina, cara, 11 anos. Só, a maioria dos casos de abuso de crianças com deficiência intelectual só se descobre quando fica grávida, né? E assim, eu lembro, teve um congresso que eu fui, gente, mas tem muitos anos já, que eu sentei numa mesa, estava o Zan, né? E a gente estava falando de mulheres com síndrome de Down que tiveram filhos e tal. E naquela época, acho que tinha 2 ou 3 só no Brasil que tinham tido filhos com namorados e tal, mas tinha 8 que foi incesto, que foi estupro, e que, enfim, foi uma síndrome maluca lá, né? Imagina, né? Incesto de uma pessoa com síndrome de Down. Então, está acontecendo, a gente só não ouve falar. Está acontecendo. Está acontecendo. É igual assim, quando eu comecei a gente fica achando, isso não acontece, isso tá longe de acontecer. Acontece em todas as classes sociais, inclusive atendi pessoas que, assim, de alto poder aquisitivo, que no caso chegou já adolescente no meu consultório, que tinha sido usada, até nas classes mais baixas, que, né, eu também trabalhar na escola, acontece. E acontece também com os meninos, não adianta a gente ficar pensando, sabe, igual... Estou vendo as mães das meninas, né, que ficam mais com meninos, a questão do voyeurismo, sabe? De olhar, de tocar, né? E de consumar o ato sexual também. Então, a gente tem que olhar instituições de longa permanência, direto. Eu participei de um painel uma vez, né, na ONU, e tem instituições de longa permanência, onde moram pessoas com deficiência, com transtorno mental e tudo, que eles já davam nas mulheres aquela injeção para suspender, porque aí não ficava grávida. Estava lá, podia abusar. Resolveu, né?
Resolveu. É uma coisa assim, sem ela nem saber, né, que estava tomando nada. É um abuso. Sim, claro. É desrespeito ao sujeito todo, né? E isso que você falou das classes mais abastadas, né? Eu não sei se vocês chegaram a ouvir o relato daquele diretor do hospital lá de Pernambuco, onde a menina acabou fazendo a interrupção da gravidez, né? Aquela menina do Espírito Santo. Ele falando o seguinte, isso só acontece com pobre. Porque se for rico, milhões de clínicas de aborto, entendeu? Pega um avião, vai para não sei onde, né? E por que as pessoas não vão fazer manifestação na porta de clínica genética que tem lá milhões de embriões que já estão fertilizados e vão, né, são botados fora? Por que esses embriões tudo bem? Entendeu? É muita hipocrisia, né? Uma coisa, é só porque é pobre mesmo. A menina, nossa, ele narrando, gente, eu chorava, porque a garota entrou na mala do carro, as pessoas gritando na porta do hospital que ela era assassina. Imagina, 10 anos de idade. Imagina um negócio desse, ir para outro estado. Ela ficou 2 semanas, quase 3, sabendo que estava grávida. O hospital devia ter feito o aborto imediatamente. Não, teve que passar por um juiz e para outro estado para ter o aborto legal, previsto em lei. Desde 1940 tem essa lei. Gente, mas essa menina, nossa senhora, e agora vai ter que mudar de identidade, sabe? É uma coisa... Nossa senhora, enfim. Mas é outro assunto que a gente não quer tocar no Eu Me Protejo. Eu acho que é muito interessante, né, essa coisa, voltando assim, um pouco com foco para a cartilha, mas que passa por isso também, que é justamente quando a gente fala do agressor e de não agredir e de não abusar, né, para ficar bem claro quem é vítima e quem está sendo agredido, porque a nossa sociedade ela troca esses papéis. De repente, a menina que era vítima, ela foi criticada, foi lá, entendeu? Mudou, né? Ninguém não estava mais querendo saber do agressor. O agressor, na verdade, ele sumiu. Ele foi preso depois, mas ele não era o assunto era a menina. Então, eu acho bem bacana, né, a gente focar isso na cartilha, né? Da maneira com que vocês estão fazendo, vocês falam, né, o que pode, o que não pode, o que é uma agressão, o que não é, aonde você está transpassando o meu limite, o que para mim é carinho, o que para mim não é carinho, e isso é um entendimento muito básico da violência. Deixou de ser carinho para mim, tá? Eu estou me sentindo constrangida, isso já é uma violência. Né? A violência ela pode vir de várias formas. E aí você identifica quem é a vítima e quem é o agressor. Então, isso são coisas que a sociedade precisa entender. Até, não só a criança, mas nós, né? Porque em determinado momento eu acompanho... cada um. Pois é, eu acompanhando o caso, eu falava, gente, mudava os papéis. A menina está sendo... parece que ela que é a culpada da situação, né? E o cara, ninguém tá falando que assumiu, né? Mas, Gabriela, agora se você entra nesse, né? Porque se você pensar bem, e a gente que fica apertando o bebê fofo, né? E a gente fica dando palmadinha em criança pequena, né? Aí você entra a questão do consentimento. Não sei se vocês tiveram essa experiência ultimamente, né? Enfim, a Amanda... alguns anos atrás já não vai mais para pediatra, mas os pediatras, eles têm pedido muito, posso tocar em você antes, né, de mexer na criança, né? Então, tudo isso faz parte dessa linha aí que você está falando, né? De respeitar o corpo, né? Posso te dar um beijo? Né? Posso pegar na sua perna? Porque senão, né, é o mais forte que vence. Né? Sempre. Exatamente. Pessoal, já está chegando aqui com 1 hora de papo. E aí eu queria saber se alguém mais tem alguma coisa para a gente falar. Patrícia, tem sido tão bom. A Júlia lá. A gente conversar sobre esse assunto. De novo, assim, é um assunto delicado, é um assunto que para mim me toca profundamente, que eu tive muita dificuldade até de ingressar tanto quanto eu gostaria na cartilha, porque realmente é uma coisa que
me aflige, e eu acho que eu sou como várias outras mães que também, às vezes, é melhor nem falar sobre batata quente, entendeu? É um assunto que me incomoda, joga pro lado. Então, eu admiro muito... Quando eu compartilhei nos grupos, Gabi, as pessoas não deram muito... Sabe? Mas é um assunto conversar mesmo sobre ele, né? Infelizmente. É o tabu. É o tabu. Deixa eu contar uma historinha. Tem uma pergunta. Pode falar. Posso fazer essa pergunta? Assim, fiquei lembrando daquela última conversa que a gente teve com o Ogro. E aí me ocorreu... Você tem material produzido ou iniciativas que incluam a educação nessas questões delicadas dos jovens para os próprios jovens, assim, até dos um pouco mais velhos para os mais novos, ou aquelas crianças com síndrome de Down que já são adultos agora com síndrome de Down, de usar essa tal proximidade da linguagem? Uhum. Teve, há uns 12 anos atrás, uma oficina, né, com jovens com síndrome de Down sobre sexualidade, né? E essa cartilha a gente queria fazer criança, pré-adolescente e adolescente, mas a gente resolveu ficar parada aqui. Tem uma professora de terapia ocupacional que fez doutorado dela agora, também com uma cartilha e com os bonequinhos, gente, que é a coisa mais linda, que você põe pelos debaixo da axila, que a criança vai crescendo, uma coisa linda, que já está praticamente pronto esse projeto dela, então vai servir, fala também de abuso, de consentimento, de relação sexual. Então, assim, tem várias coisas sendo feitas, né? Não conheço nada escrito por pessoas com deficiência intelectual sobre isso, mas posso tentar descobrir, porque é isso, né? A bola tem que estar com eles próprios, né? Não adianta a gente aqui, um bando de mãe e pai, ficar falando de sexualidade das pessoas com deficiência, né? Boa parte da educação sexual foi com os meus amigos mais velhos, né? Pois é, isso que eu ia falar. Por que eu entendo esses pais que não querem conversar com os filhos, né? E por que o nosso site, tudo, né? Toda a cartilha é pensando nesses pais. É uma coisa muito assim sutil, né? A gente tem lá uma carta para os cuidadores e para os pais, né? Tipo, acolhendo eles. Porque quando eu era pequena, né? Tinha uns 10 anos, a minha mãe veio falar comigo sobre menstruação, que eu ia ficar menstruada, e falou, olha, vai sair um sanguinho, você não deixa nenhum menino chegar perto de você não, ok? Pronto, acabou. Essa foi a minha educação sexual há alguns anos atrás, né? E eu fiquei imaginando como será que, de onde vinham os bebês, né? Como que engravida? Será que é com beijo? Será que é sentando no quentinho do ônibus, depois que sai um homem, né? E anos mais tarde eu fui falar com a minha mãe, que era professora, que tinha um livro de onde vêm os bebês, que até hoje existe, né? Em casa, e ela não quis me mostrar o livro, porque na foto, né, na ilustração do livro, tinha um galo trepando em cima da galinha. Ela não queria me mostrar aquela cena, né? Por tudo aquilo, não quero que ela fique tendo ideia, né? Não quero que ela se constranja, não quero que ela se assuste. E aí ela deixou de mostrar um livro para mim. Então, essa cartilha eu não quero que nenhum pai deixe de mostrar para os seus filhos, né? Por isso que ela é light, ela é uma coisa super leve. Ela só fala, olha, não deixa ninguém tocar no seu corpo. Faça isso assim, assim, se alguém tentar fazer isso, né? E, claro, vai ter criança que vai perguntar outras coisas. E aí os pais, a gente está até trabalhando num guiazinho para explicar para os pais, né, que tipo de pergunta que pode surgir, que tipo de resposta que você pode dar. Sempre com naturalidade, gente, sabe? Faz parte da vida. E a criança não vai querer saber uma coisa super avançada se ela é pequena, né? É só responder dentro do entendimento da criança, com naturalidade, né? Mas o que não pode é esconder, o que não pode é criar fantasia, o que não pode largar a criança na internet pesquisa no Google, achando pornografia e se educar por isso, né? Então, vamos pegar as rédeas da educação dos nossos filhos e começar desde pequenininho, né? A cartilha está aí para isso.
Muito legal, olha, esse trabalho é fantástico e como a gente estava sempre conversando, né? É para todos. Obrigada. E tem o teatro de Bom fantoche também, porque perceberam, né? Filha, outras pessoas fizeram musiquinha, teatro de fantoche, né? Professores estão criando em cima, né? Para fazer planos de aula, quer dizer, quem quiser compartilhar e criar em cima e compartilhar com a gente, né? As criações, super bem-vindo. E dá também sugestões, né? Como a gente recebeu dessa professora, né? E outras que essa história de, sabe, o menino tem que respeitar, né? O corpo das meninas. Isso daí é óbvio, né? Isso daí, se a gente conseguir que essa geração respeite o corpo das mulheres, a gente vai ter feminicídio no futuro, né? Vamos tentar. Kelly, quer falar alguma coisa? Não, eu estou ouvindo essa questão do como dialogar com os filhos. Eu estou aqui pensando, eu tenho 2 filhas, a mais velha tem 15 anos, e eu sempre tive um diálogo muito aberto com ela. A gente conversa sobre tudo, absolutamente tudo. E ela fala tudo para mim, né? E aí eu estou aqui pensando assim, por que com a Júlia é um pouco diferente para mim, sendo que com a Ana Luísa é tão aberto assim? E aí eu tô pensando, com essa conversa nossa aqui, eu tô pensando por que eu fico fazendo diferente, sabe? E aí eu não sei. Porque assim, eu falo para ela, mostro para ela, sabe, Patrícia? Mas eu acho que eu fico assim, será que o que ela pensar a respeito, ela não vai conseguir me devolver, sabe? E eu acho que isso me trava um pouco em relação a ela, sabe? O fato dela não conseguir me devolver, né? Eu falo, tá, e aí não tem aquela volta do que ela pensou a partir do que eu ensinei, sabe? Por causa da dificuldade de fala mesmo. Você já viu os teatrinhos do fantoche com ela? Ainda não. Ainda não vi os teatrinhos. Tem vários teatrinhos, todos baseados na cartilha, e ele aborda de maneiras diferentes os assuntos que estão na cartilha. Então, assim, com criança com deficiência, normalmente é bom você abordar de várias formas diferentes. De várias formas diferentes. E aí pode ser que ela pergunte alguma coisa. Eu não tenho essa volta. Eu tô pensando assim, por que com a Ana Luísa é tão fácil para mim e com a Júlia não é? Aí eu tô aqui pensando no motivo. Talvez seja essa a minha dificuldade, né? A falta do retorno dela, sabe? Então, é tentar de várias formas mesmo para poder, né, ver se eu consigo esse retorno da dúvida, né, não sei. Uma coisa que eu fiquei pensando. Amanda tá de saco cheio, é a minha cobaia. Tem uma coisa que eu fico pensando com Maíra, outro dia Maíra tá naquela fase que eu já passei, todo mundo aqui já passou, que bota a boneca para beijar, sabe? Pega a boneca, outra boneca e as bonecas ficam beijando, né? Adora botar... A Frozen é a mais beijoqueira de toda hora tá beijando alguém. Um dia até falei com o Paulo, falei, Paulo, o que tá acontecendo? Porque Maíra toda hora tá pegando as bonecas, mas aí eu me lembrei que eu fazia isso também, botava a Barbie Ken para dormir junto, né? Então, isso acho que é um processo aí, a Isamara, que é psicóloga, vai poder me dizer, mas eu acredito que isso é um processo natural. Até porque, às vezes, vê na televisão, né? Acho que na própria Frozen tem um momento que a Ana beija lá o namorado. Então, acho que o beijo é uma coisa muito natural, muito bonita, muito bacana, né? Então, assim, aonde, né, que a gente consegue separar, né, uma criança de 5 anos que já está vendo essas coisas, aliás, vê desde pequena, porque pai beija a mãe, né, e tudo mais, que esse beijo é legal e aquele beijo não é legal, entendeu? Como é que aonde, né, que ela vai entender, né? Por exemplo, até muito pouco tempo atrás, às vezes ainda eu dou um beijinho na boca dela, vem cá, não sei o que, não. Então, assim, quando que isso não pode mais? E como que a gente se distancia? Eu acho que você pode usar um exemplo com um boneco mesmo, né? Uma criança pequenininha e um adulto, não pode. Assim, são 2 crianças, né? São 2 pessoas do mesmo tamanho, pode, né? Mas você está entendendo? Assim, na cabeça dela é difícil esse entendimento, porque é uma coisa natural, uma coisa que está no desenho, uma coisa que ela vê as pessoas fazendo, ela vê na novela, ela vê na televisão. Então, às vezes, até assim, por mais que ela não se sinta bem, né, que isso espero que nunca aconteça, mas assim, por mais que a criança não se sinta bem nessa situação,
uma criança que tem deficiência intelectual entender que aquilo ali que ela viu era legal, mas aquilo que está acontecendo com ela não é, entendeu? Aonde que traça essa linha? E quando você não tem a capacidade de fala, né, que é o que a Kelly está falando, de expressão, né, de explicar exatamente o que está incomodando, e você de se fazer, de falar e entender se ela está entendendo, então isso realmente eu acho que dá um nó. Consigo compreender. Eu vejo isso na Maíra direto, assim, não mas assim, eu vejo que para ela é muito natural, e ela está passando por uma fase que, para mim, eu acho até bacana de ver que ela está passando exatamente pelo que eu passei. Pegava as bonecas todas, botava todo mundo junto para dormir junto, na caminha, sabe? Beijava e tal. Legal, né? Isso eu acho que faz parte da construção do entendimento de que existe, né? O carinho, o afeto. Você pode mostrar as ilustrações, tem umas ilustrações da cartilha que, ó, isso aqui não é legal, a cara da garotinha não tá legal. Ó, esse cara tá pegando um jeito que a menina não gosta, né? Esse aqui, ó, esse daqui tá seguindo ela no banheiro, não pode, né? Então, assim, a minha filha, ela aprende visualmente. Se você mostra uma coisa, ela pega. Se você fala para ela, não necessariamente. E você pegou num ponto muito legal, que eu acho que talvez antes, que eu já vejo que Maíra já tem, entender os sentimentos, né? Ela fala em inglês, não sei porquê, meus sentimentos com ela é em inglês. Happy, sad, ela fala, não sei explicar, mas é assim, ela não fala feliz e triste, ela fala happy e sad. Então ela acorda para mim, ela faz happy, que ela tá feliz. Então eu acho que através de você entender os seus sentimentos, isso tá me fazendo feliz, isso não tá me fazendo feliz. Isso está me agradando, isso não está me agradando. E aí trabalhar as imagens, porque quando você define, é igual os desfraude, né? Este é o cocô, este é o xixi. Então, né, eu estou bem, eu não estou bem. E aí, conforme isso vai, aí você vai, agora o cocô vai ficar na privada. Então, a mesma coisa eu acho que é por aí, talvez. Entender os sentimentos, né? Aquilo me faz bem, aquilo não me faz bem. E aí entender o que pode e o que não pode. Eu acho que, e aí mostrar essas imagens, que eu acho que é interessante, que ela já tem condição de entender, de dizer, por exemplo, que ela tá feliz, a menina tá triste. Outro dia ela pegou um livro, foi personagem por personagem, tá feliz, tá triste, tá feliz, tá triste. Então acho que é um pouco por aí. É uma boa ideia. Tem uma pergunta aqui, Patrícia. A Carolina está perguntando se tem a figura feminina de agressora na cartilha. Tem, sim. Aqui, ó. Mesmo que essa pessoa diga que isso é segredo ou que ninguém mais vai acreditar em mim se eu contar, ou que algo de ruim vai acontecer com alguém que eu amo se contar. A gente pensou em tudo, ó. Tem pessoa com deficiência. Não, e nessa versão grande tem outras diferenças, né? Tem aqui, ó, a pessoa de confiança é um homem, é negro, o menininho é albino. Então, assim, diversidade aqui tem, viu? Patrícia, você colocou alguma coisa, tem alguma coisa, eu acho que nessa não tem, que eu não vi, na questão da internet, às vezes algum joguinho que eles estão jogando e... Não? É para criança até 8 anos, né? E supostamente elas ainda não estão soltas na internet. Mas fala de foto de celular. Não deixar ninguém tirar foto, nem fazer vídeo. Mas nessa cartilha daqui? A minha não tá abaixo. Peraí, deixa eu ver onde é que está. Tá. Porque isso é muito importante. Já atendi vários pacientes com isso. Criança. Cuidado. Ou quiser que eu mostre as minhas partes íntimas para ela, ou quiser filmar ou tirar fotos das minhas partes íntimas. Ok. O celular na mão. Isso acontece mesmo nesses jogos online. Até por isso eu tenho receio desses jogos, estou segurando até o João, porque eu morro de medo, né, sabe? Porque eles ameaçam a criança, né? Eu recebi um paciente que ele foi ameaçado, ele tirou foto e mandou para a pessoa e foi ameaçado. Falou, vou matar sua mãe. O menino quase entrou em pânico, né? É assim mesmo. Aí a gente fala de ameaça também, ó. Isso se chama ameaça. Nunca acredito numa ameaça. Conto tudo a ameaça também.
E a menina com a cara bem chorando. Esse ilustrador é muito bom. Ele não entrega nada no prazo, mas ele é muito bom. Ok. Aqui tem algum projeto para os maiores? Então, o projeto maior é fazer com que essa daqui vire também uma cartilha com seis capítulos, né? Os capítulos são Conhecendo o Meu Corpo, Cuidados com o Meu Corpo, aí fala de xixi, cocô, Minha Família, Quem Pode Cuidar de Mim, Me Protegendo e Minha História. A gente fala de famílias também. Cadê aqui as famílias? Você já viu uma caderneta, não é essa nova do Ministério da Saúde, não é dessa agora, né? Desse agora. Mas uma caderneta que fala disso também, Patrícia, dos adolescentes, você já viu essa cartilha? Eles recolheram a cartilha. Eu sei, né? Você já viu dos adolescentes? Tem de menino e de menina? Eu vi, eu tinha falado com a pessoa que era autora dessa cartilha uma semana antes. Foi no meio disso que eu resolvi fazer. Exatamente, falava disso, né? Era a caderneta de adolescente. Maravilhosa, maravilhosa. Como colocar a camisinha e tudo. Isso aqui, a gente chegar nessa frase... Sim, tinha tudo isso. Acho que a gente conseguiu, ó. Família é um grupo de pessoas que vive na mesma casa, que se ama e se protege. Né? Vai e volta, assim, as frases, até a gente conseguir. Aí, ó, tem todo tipo de família. Existe família grande, existe família... Daí vai causar confusão. Existe família pequena. Tudo bem diverso. Essa daí dá confusão. Pessoal... Aí, membros da família. Aí, para a gente não direcionar, circule quem faz parte da família que mora com você. Porque aí você pode botar 2 mulheres, 2 homens, né? Isso é legal. Cuidado com essa parte, que essa parte é a mais complicada. Aí a gente fala de família de sangue e fala de família de consideração ou de coração, porque acontece muito, né? Aquele tio, enfim. Então, a gente achou que era importante. E aí entra no tal do círculo de amizades também, né? Tá, aí se você puder olhar com a Ana e me mandar, eu estou no grupo do chat. No chat atendimento? Tá legal. Tá bom? Eu te agradeço muito. Eu estou precisando de trabalhar isso aqui. Gabi, quando você falou da questão da criança, né, de ver sua menina beijando os bonecos, não põe muita ênfase nisso, não. Deixa, porque isso realmente faz parte do processo de desenvolvimento, entendeu? Passa, deixa que vai rolar, vai passar. Se ela quiser saber alguma coisa, ela vai perguntar. É isso que a Beatriz falou. Eles perguntam aquilo que eles querem saber. A gente fica com medo de uma pergunta cabeluda, né? Eu fiz um caso uma vez que a mãe foi explicar tudo. Eu falei assim, mãe, como que era quando era bebê? Aí a mãe foi explicar tudo, né? A sementinha que encontra. Eu falei, não, eu queria saber só quando eu era bebê, como é que eu fazia. Então, assim, às vezes a gente vai, né, fica delongando demais. Mas eu não... À medida que eles vão tendo... Não transformei isso em nada, eu só notei. Maior é que as perguntas vão ficando mais difíceis. Eu só notei que ela estava passando por esse entendimento. É muito tranquilo, né? Acho que é porque a gente não teve essa... a gente não teve essa formação, né? A gente teve que descobrir, né, por nós mesmos, né? Então a gente não sabe. Mas é muito tranquilo essa questão da sexualidade para criança. Isso sabe? Por exemplo, a questão da masturbação, né? É só você delimitar o espaço. Ó, aqui pode, aqui não pode. Perto de gente não pode, né? Perto de alguém pode, perto de alguém não pode. Pronto, resolve, sabe? É muito tranquilo isso, né? Não tem essa questão. Agora, quando você põe um olhar, põe foco em cima daquilo, né? E põe os seus preconceitos, as suas dificuldades, aí que a coisa fica complicada. Não, pelo contrário, Isamara, quando eu vi ela fazendo isso, eu pensei, ela está fazendo como eu fiz, né? Então, assim, ela está percorrendo um caminho muito natural, porque eu acho que todo mundo aqui brincou com as bonecas, botou as bonecas para se beijar. Então, eu não sei, eu fiz. Eu acho que era bem natural, e é uma coisa de você identificar aquilo e ver aquilo com naturalidade.
Mas o pior é que muitos pais não veem como natural, né? Entendeu? Não, para mim super natural. A questão é justamente por ser muito natural e de ter essa questão, né, de ter que protegê-las, né, e que a gente tem que em algum momento quebrar essa naturalidade para mostrar, ó, se isso aqui não está te fazendo bem, isso não é natural, né? Então essa questão é que fica um paradoxo aí, né, de você tratar a coisa com naturalidade, mas alertar. Né? Então, esse equilíbrio aí, né? Tem que ter esse equilíbrio. Então é isso. Deixa eu falar para vocês, gente, já estamos aqui já com 1h30 quase, a gente teve o feriado, eu acho que o assunto também é um assunto que, né, as pessoas às vezes demoram um pouco de engajar, pode ser que a gente vai colocar, junto com o último também, eu vou subir no YouTube para quem quiser ver depois, né, e a Patrícia botou aqui também os links, né, Paty? Você botou aqui? Mprotejo.com, mprotejo.com e dia 15, agora eu vou a garota do tempo falar aí, cara, que eu sou péssima de data, é dia 15 às 8 horas, temos o Fernando para falar de psicomotricidade, é isso? Tô certa? Isso mesmo. Você voltar o áudio aqui, é isso mesmo. Eu preciso da âncora do Jornal Nacional. Ela é a âncora, porque eu sou péssima, eu esqueço as datas, troco as horas. A gente faz 10 vezes o mesmo JPEG de divulgação, sai as 500 vezes, cada hora bota um horário, eu sou terrível. Então está dia 15 agora, se não me engano, é uma terça-feira? É uma terça-feira, às 20 horas. Terça-feira que vem, às 20 horas, o Fernando vai falar um pouco sobre estimulação, né, psicomotora em casa, né? Coisas que a gente pode fazer, dar dicas, conversar. Ele tem um blog bem bacana, um blog não, acho que é um canal no Instagram, né? Acho que eu esqueci, que é bem, acho que tem, sei lá, não sei quantas mil pessoas que seguem. Psicomotricidade infantil, não estou lembrada agora o nome, mas ele, enfim, vai trazer algumas dicas para a gente, e a gente está já pensando em algumas próximas pautas aí para os próximos papos. Mas até então o próximo é o Fernando, e é isso, eu quero agradecer a Paty muito, muito por tudo, sempre, não só pelo esse lindo trabalho, mas por tudo, né, que a Paty é parceira do Chat 21 desde o nascimento. Eu acho que da concepção do Diante já, desde a ideia, né, desde o comecinho, desde que ele nasceu, e somos parceiras, está lá também no pronto atendimento. Agradecer a Kelly, braço direito, esquerdo, cabeça, ombro, joelho e pé, do Chat 21. Aí todos vocês, a Carolina, por nos dar um nome novo para o nosso Papo em Rede, Papo na Rede. E é isso. Eu acho que quer falar alguma coisa, Kelly? Não, tá. Agradecer mesmo a presença. Patrícia, muito obrigada. Vamos ver se os nossos próximos projetos vão para frente aí, né, Patrícia? Não, a gente está com vários. Gente, só para... Kelly está participando de alfabetização de adultos, né? Materiais para alfabetização de adultos. Eu estou aqui num lobby para treinamento da polícia para uma abordagem com base em direitos humanos para pessoas com deficiência, e não só para pessoas com deficiência, para negros, né? Para LGBT, enfim, para policial tratar as pessoas que nem gente. E linguagem simples também, que eu estou espalhando por aí, e está muito legal, porque eu estou saindo do gueto. Eu imagino que na hora que você vai deitar, sua cabeça fica assim, Patrícia, ó, não fica? Mas o que é legal, Kelly, é que tanto eu me protejo quanto linguagem simples são assuntos da deficiência, mas que eu estou conseguindo tirar do gueto, né? Que são, na verdade, inclusivos, né? Sim, com certeza. É isso aí, gente. Obrigada a todos. Até terça-feira, dia 15, quem puder participar. E a gente vai mantendo vocês informados conforme a gente fechar outros papos na rede. Eu vou divulgar, tá bom? Quem não seguir, não sei, Carolina, não sei se você já segue a gente. Segue lá o Chat 21 no Instagram, no Facebook. Ainda não. Então seguir no Instagram. Eu me protejo também. Sigam, porque a programação a gente divulga por lá. Entendeu?
Uhum. Tá bom. Obrigada, gente. Foi um presente hoje. Tchau, gente. Boa Obrigada, noite. Vou terminar aqui. Tchau, tchau. Tchau.